Que a paz de Deus envolva a todos, hoje, agora e sempre. Que Maria Santíssima esteja presente neste ambiente. Um abraço para todos aqueles que compõem o Hospital Espiritual Amor Progresso. A médium que trabalha comigo, fazendo o seu papel de caridade ao próximo. A nossa irmã também, Adilene, que trabalhou comigo até certo ponto. Agradeço muito também pelos instrumentos fiéis que passou por mim e que, graças a Deus, todos eles correspondem com aquilo que nós pretendemos, que é, na realidade, ajudar o próximo. Eu estou a serviço de Deus, a serviço de Jesus, para poder ajudar naquilo que for preciso. Sei que eu não posso fazer muito, mas eu sei que o pouco que eu fizer é aquilo que eu posso oferecer a Deus e ao necessitado. As crises epidêmicas passarão, nós temos que entender isso. As marcas ficarão. A fé jamais pode ser abalada. Porque é algo que vocês carregam dentro de vocês, que vocês têm dentro de vocês e que vocês têm que preservar essa fé a cada dia e a cada instante. Infectologia do mundo espiritual é um dos temas que eu fui convidado por doutora Cristina Santos e toda a sua equipe, e essa mentora espiritual também, dona Maria Cláudia Martins, que nos traz todo esse conteúdo de temas para nós acalmarmos um pouco a humanidade diante de uma situação que sabemos que é tão difícil, uma situação que nós sabemos que foi inesperada para todos vocês. Para iniciar o meu tema, eu quero deixar uma coisa bem clara com relação a tudo isso que vocês estão passando. A chuva negra, que foi escrita por João Evangelista, no capítulo 15 e 16 de Apocalipse, João nos traz uma transformação da humanidade e de todos os seres que habitam a terra. Nas suas colocações, praticamente ele mostra que a queda imunológica de todos os seres vivos iria acontecer. Era uma questão de tempo, de uma transição lenta que vocês estão passando, mas que, na verdade, nós temos que ter, acima de tudo, a fé e a ciência. Vocês são seres imortais. Todos sabem disso. Porque a vida física, ela sempre foi ameaçada por vírus, por bactérias, por fungos, durante todo o transcorrer da humanidade. Mas a vida espiritual, ela é eterna. Depois que Deus criou os espíritos, Ele não destruiu as suas criações, mas Ele procurou, de qualquer forma, renovar a sua criação. E nessa renovação, talvez, o entendimento do castigo, o entendimento da punição, passou por algumas pessoas que não tiveram conhecimento científico e que achavam que as pessoas infectadas, elas eram amaldiçoadas por Deus e que essas pessoas tinham que ser exterminadas. Ignorância total. Não adianta exterminar a vítima e você não conseguir exterminar o vírus. E muitas vezes alguns ditadores caíram nessa imaginação de tentar exterminar a vítima, achando que aquela vítima poderia contaminar milhares de pessoas. E a potencialidade viral ou bacteriana, ela tomou conta de alguns países, levando até ditadores à morte. Ora, a falta de entendimento quanto à questão epidêmica
ainda acreditamos nós que as faculdades de medicina elas vão ter que entrar no novo rumo. Como tratar de infectados? Mas não é só o tratamento asséptico, é o tratamento psicológico, de como lidar com o infectado, de como transmitir segurança para uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, uma equipe de técnico de enfermagem, uma equipe de zeladores que trabalha dentro de um hospital. Como eu devo fazer isso? Eu posso ter uma reação de medo, uma reação de pânico? Ora, eu posso fragilizar um exército inteiro, mas eu não posso deixar que o general seja abatido. Porque o general é quem coordena tudo. E se esse general deixar o seu exército seja abatido, o general também está sujeito à sua própria queda. Na minha visão, na área de saúde, eu vejo que os generais têm que estar, acima de tudo, seguros. E quem são os generais? São os médicos. Quem são os soldados? São os enfermeiros, são os zeladores que estão presentes ali, são as copeiras que estão presentes ali. Se os generais, eles de repente, eles transmitem uma insegurança dentro de qualquer setor, ou pedem um afastamento porque tem medo do contágio, o que será dos seus soldados e daqueles que são comandados por ele? Será que os soldados vão ter a mesma confiança no general que abandonou a tropa? Acreditamos que não. A questão da condição viral e estado psicológico de vocês têm que entender primeiro a doença, depois como tratar a doença e depois como se tratar psicologicamente. Quando você não entende a doença, quando você não sabe tratar da doença, você também não sabe tratar do seu psicológico. E observamos no mundo físico de vocês um grande drama com relação a tudo isso. Então, os que vão trabalhar e que voltam para casa na área de saúde sempre pensam, vai chegar a minha vez. Isso é uma questão de tempo. Mas esse pensamento é porque o general falhou. O general falhou. Se o general falhou, os soldados estão com medo. Porque os soldados estão sob comando. Mas, se eu tivesse na matéria, eu pensaria de uma maneira completamente diferente. Se eu estou como médico, os meus soldados têm que estar junto comigo. Eu reuni os soldados para uma reunião, e nessa reunião eu falaria, não vou abandonar vocês, a doença tem tratamento, o tratamento é esse, e nós estamos aqui todos juntos para vencer essa dificuldade. Mas quando os generais se isolam, os soldados se sentem abandonados, não é isso? E cada um que olha para o paciente infectado e diz, olha, eu tenho medo da doença. Se você tem medo da doença, você falta com respeito ao doente. E você não pode faltar com respeito ao doente. Por mais infecto-contagiosa que seja uma doença, você pode ter medo da doença, mas você não pode faltar com respeito ao doente. E, infelizmente, na área de saúde, vocês estão com medo do doente. Isso é uma falta de respeito com o doente. Isso é uma falta de ética com o doente. Porque quando nós vamos observar as doenças infecto-contagiosas do mundo espiritual, que nós vamos lidar com ela, primeiro nós temos que ter uma imunidade. Essa imunidade está na condição moral do espírito. A mesma condição moral que vocês têm na área de saúde para deter qualquer situação viral ou bacteriana. Mas por que alguns temem a morte na área de saúde? Talvez seja a consciência diante da dificuldade que está encontrando e diante do histórico médico que se tem há muito tempo em lidar com pacientes. O desamor, os maus tratos, tudo isso são um somatório tão complexo na cabeça de quem tem insegurança, quem tem medo de morrer, porque pensa que naquele momento chegou o seu instante. Mas olha, as doenças infecto-contagiosas que nós encontramos no mundo espiritual, a complexidade está na condição imoral do espírito. Todo espírito que tiver uma condição indesejável na terra, ele terá menos imunidade.
Vamos pensar desse modo. Todo aquele espírito que procura o equilíbrio na Terra, ele terá uma sustentabilidade maior. Mas o que é que a chuva negra tem a ver com isso? Nós vamos explicar a vocês. Pela razão da qual aqueles que pensam negativo, a intensidade de absorção nele é maior da chuva negra. Aqueles que estão procurando uma reforma íntima, essa intensidade existe, mas ela é em grau menor. Sendo em grau menor, o organismo do homem moralizado, ele vai se adaptando a várias condições virais que vocês vão encontrar. Essa não será a primeira, nem será a última, certo? Principalmente num país tropical onde vocês vivem. Um país que tem muitos animais, e principalmente animais domésticos, dentro de casa. Então, o vírus pode sofrer outra modificação genética daqui a um ano. Mas o grande problema que as pessoas não estão entendendo com relação ao contágio, eu tenho que saber o tempo de convivência que eu tenho com relação à pessoa que está contaminada. Então, se esse tempo de convivência for um tempo de 10 minutos que eu fizer uma visita a uma pessoa com máscara, isso quer dizer que eu não vou ser contaminado. Porque o coronavírus não é transmitido pelo suor, nem tampouco pela temperatura corporal, mas ele é transmitido por um contato longo que você tem com o paciente sem você estar protegido. Mas os hospitais estão protegidos? Alguns hospitais materiais, sim. Outros hospitais materiais, não. Porque quando nós vamos medir a temperatura de uma UTI abaixo de 18 graus, a gente sabe que o profissional de saúde corre risco. Porque essa temperatura poderia ser 30 graus. Porque a conservação viral na temperatura de 16 graus, ou muito mais baixa do que isso na UTI, faz com que haja uma conservação maior desse vírus. Você vai precisar respirar na UTI, não é isso? Só que quando você respirar, você vai ter uma quantidade viral bem maior do que você pensa na temperatura de 16 graus. E aí, o que está acontecendo em muitos que estão trabalhando em UTI? Estão sendo infectados. Então, estão sendo infectados porque a causa é tão simples. A temperatura está muito baixa. E temperatura baixa, o paciente que está com corona, ele não respira um ar que a gente considere que dê uma expansão pulmonar, um ar que tem uma certa temperatura. Isso é visto até em estudos que vocês fazem na termoterapia, o que acontece na termoterapia? Ela causa elasticidade muscular, não é isso? Na crioterapia, ela retém. Os pacientes que estão em UTI com coronavírus, a temperatura que esses pacientes estão sendo submetidos, tenha certeza que o vírus, ele agradece. Ele agradece. É uma temperatura desfavorável, que causa uma contração, tanto muscular, torácica, como também uma contração do pulmão, devido à baixa temperatura que elas estão. Ora, se a UTI, no caso, ela for adaptada para uma temperatura de 30 graus, poderemos salvar muito mais pacientes. Porque quem está com asfixia, olha, ele precisa respirar um ar mais suave, com pouca umidade de água e de oxigênio que ali se encontra. Mas parece que os pacientes estão dentro de uma geladeira. E na medida que ele tenta respirar, a complexidade aumenta ainda mais. O decúbito dos pacientes também estava errado. Então, todo paciente com dificuldade respiratória, o decúbito estava errado. E começaram a perceber que alguns pacientes se mexiam e se colocavam de peito para o colchão. E a respiração dele melhorou. Aí nós perguntamos, mas por que acontece isso? Ora, na medida em que você tenta respirar e num decúbito que o seu pulmão está sobre o leito, você tem muito mais dificuldade. Você vai puxar uma quantidade bem maior de oxigênio, porque você está fazendo pressão, o seu peso está sobre o pulmão, não é verdade? Seu peso está sobre o pulmão, e na medida que esse peso está sobre o pulmão,
Esses pacientes, na verdade, eles precisavam de mais oxigênio e vinha justamente o cansaço respiratório, mesmo entubado, as complicações. Acertaram no decúbito, mas temos que acertar também na temperatura de UTI, porque nós não estamos lidando com um paciente comum. Alguns apresentam quadros de sinusites complicadíssimos, e esses quadros de sinusite em determinadas temperaturas, a infecção ela aumenta ainda mais e a obstrução também respiratória. Nada disso foi visto ainda. Vamos mais adiante, que nós estamos no mundo de vocês. Vamos para o mundo que eu vivo. Um espírito desencarnado poderia transmitir o coronavírus a uma pessoa? Não. Toda doença viral, ela é de ordem orgânica. Quando esse espírito parte, ele tem o sintoma da dificuldade respiratória, mas ele não tem mais o vírus. Esse vírus ficou aonde? No corpo físico. No entanto, ele vai ter os sintomas de quando ele estava na matéria, e no pensamento dele, ele vai achar ainda que está dentro da condição viral. Ora, algumas entidades com coronavírus pós-morte, que nós avaliamos muito materializado, ele não contraiu o vírus no perispírito. O vírus não é de origem espiritual, ele é de origem orgânica. Nós não encontramos uma condição viral nesses espíritos. Encontramos uma condição psicológica no momento da morte. E essa condição psicológica para qualquer tipo de morte, é claro, meus filhos, que você vai trazer todo esse efeito como espírito para o mundo espiritual. Quando vamos para regiões inferiores, na área de infectologia, percebemos que alguns espíritos têm algumas lavas que estão sobre eles. São ectoplasma, são condições, infelizmente, que eles trazem do túmulo, mas são criações mentais. Quando se aproxima de um médium com essas lavas, eles não transmitem a lava para o médium. Ele transmite todo o quadro de sintomas, a diarreia, a reação de vômito, a temperatura térmica, ela altera, mas esse médium haveria possibilidade dele absorver a infecção do espírito, suas bactérias, o sintoma sim, a bactéria não. Agora, se esse médium, como encarnado, visitasse regiões inferiores, e nessas regiões inferiores, esses médios adquirissem alguns tipos de bactéria, seria possível? Sim, porque esses médios estão no corpo físico, esse corpo físico está sujeito a várias reações, e o local de visita que esse médium adentrou, significa que o número de entidades infectadas era superior ao número de espíritos encarnados. Então, isso quer dizer que ele estava dentro de um campo bacteriano ou um campo viral. Ele pode contrair no perispírito periférico algumas lavas? Pode. Mas isso depende do estado moral de cada um. Se esse médium fosse viciado, ele estaria sob risco, sim. Estaria sob risco porque as lavas orgânicas, ela estaria no estado latente, adormecida. Mas com os impulsos energéticos negativos dessas regiões, iriam manifestar doenças virais e bacterianas nessas pessoas. E se essas pessoas pegassem uma condição viral na Terra, iriam sobreviver? Não, não iriam sobreviver. Porque as defesas perispirituais, todas elas já estavam comprometidas há anos. O que eu quero dizer aos profissionais de saúde e aos médios, se você não visita essas regiões, você está isento de desencarnar por infecção. Mas só que observamos que existe um número enorme de pessoas encarnadas, seja no Brasil, ou seja na Europa, visitavam essas regiões antes de surgir o coronavírus. Esses espíritos já estavam comprometidos há 10 anos,
há 20 anos de idas e vindas para essas regiões inferiores. E lá adquiriram todo esse processo. Nós sabemos, os estudos feitos por muitos médicos aqui, quando eles dizem fazem algumas colocações, e alguns cientistas, eles dizem assim, doutor Oscar, deixa eu explicar uma coisa, para que todos entendam lá na Terra. Nenhum espírito infectado é levado para a colônia. Isso já foi dito por doutora Cristina Santos. Eu concordo com ela. Porque colônia espiritual não é de infectado, é de espírito recuperado. É diferente. Mas se alguém morreu de corona aqui, e de repente passou por antibiótico terapia, passou por anti-inflamatórios espirituais, essa pessoa melhorou. Se ele permanecer na atmosfera terrestre, pode haver um retrocesso no tratamento dele? Sim. Na cabeça dele, ele não está preparado para estar dentro de uma ação fluídica, onde ele sofreu uma contaminação. Sendo assim, o preparo é psicológico, o preparo é anti-inflamatório para ele, já que ele está dizendo que está com vírus. Onde o vírus ficou armazenado no seu corpo, mas qualquer morte não superada, você traz a doença no pensamento. E de repente o que nós observamos é que ele melhorou. Então, ele está pronto para ir para uma colônia? Está. Não existe mais infecção nenhuma. Então, sendo assim, ao entrar na colônia, a sustentabilidade da saúde desse espírito vai permanecer. Ele não vai retroceder. Mas pode ser que ele não tenha adaptação à colônia do mundo espiritual. E ele resolva visitar a família que não acompanhou o velório, porque velório não houve. Ele pode pegar a mesma condição viral, psicológica? Sim, pode sim. Porque ele vai entrar agora num campo viral, ele vai entrar na lembrança, ele vai procurar seu corpo, e quem procura o corpo também procura os sintomas. Temos que entender assim. Isso seja em morte viral, seja em morte por acidente, seja no caso do suicida, seja o que for. Quem procura o corpo, procura também o estado de perturbação que você viveu nele. Eu só quero que os internautas entendam que a evolução dos tratamentos espirituais aqui, a cada ano evolui, porque nós não temos um quadro só de doenças infecto-contagiosas ou virais. Nós temos também aidéticos, que nós recebemos pós-morte. E perguntamos, a AIDS acompanhou ele? Olha, a gente sabe que não acompanhou ele. Mas o drama da AIDS acompanhou o estado psicológico desse espírito. E quando acompanha o estado psicológico, ele tem deficiência imunológica. Mas essa deficiência imunológica está no estado de evolução do espírito. Então, ele se acha doente porque ele morreu de uma doença. E muitas coisas, às vezes, não se entendem, não se compreendem. E quando nós vamos para a questão do suicídio, a decomposição, as lavas espirituais, as questões relacionadas ao arrependimento cometido por esses espíritos, percebemos outras situações dramáticas. Ele não possui vermes orgânicos, ele possui lavas ectoplasmáticas. E essas lavas ectoplasmáticas que existem nele, foi porque ele não conseguiu se libertar do fluido vital. E se ele não conseguiu se libertar do fluido vital, ele apresenta quadro de infecção, porque ele está muito materializado. Esse fluido vital identifica ele como um suicida, mas ao mesmo tempo identifica ele como se fosse uma pessoa viva. Porque não houve a libertação dessas energias vitais para que viesse amenizar a condição, a condição compacta do seu perispírito. Se vocês morrem de uma doença comum, esse perispírito ele não é compacto como de um encarnado. Ele é flexível. Então é muito mais fácil de tratar. Mas quando você morre de
um ato cometido contra a sua própria vida é diferente. Esse perispírito ele é compacto porque ele tem uma grande quantidade de energias vitais. Por isso que o espírito, ele sente todos os sinais vitais como se ele fosse vivo. Coração, pulsação, respiração, aparelho circulatório, ele sente todas essas sensações. Só que no estado de decomposição, sendo esse espírito muito compacto, ele sente como se fossem os formigamentos, olha só, os formigamentos de vermes devorando o seu corpo físico. Esse formigamento se torna nele um arquivo. Não é que os vermes estão lá no Vale do Suicida, mas é porque a natureza e a materialização do corpo dele é tão intensa que isso virou arquivo. E precisamos da medicação, tratar desse espírito, para que ele volte à normalidade. Pois bem, quando nós observamos, no caso da morte natural, onde o perispírito ele não é compacto, ele é mais flexível, observamos que esse espírito ele tem um estado de decomposição, seu corpo, mas ele não vira arquivo. Não vira arquivo porque nós temos uma quantidade maior de energia e menos de matéria. No caso do suicida, não. Você tem uma quantidade maior de matéria e praticamente energia fluídica nenhuma, já que o fluido vital não libertou esse espírito. Ora, as influências espirituais causadas por ovoides, que são entidades muito infectadas no mundo espiritual, percebemos que a condição que se agrava está relacionado ao sentimento de culpa desse espírito, pelos atos cometidos, a região onde ele habita e a pouca vontade de se melhorar. Os esforços de infectologistas espirituais de querer tratar de ovoides, e muitas vezes o ovoide se nega a tratamento. A justiça divina oferece a esses espíritos toda a possibilidade de melhora. Deus é muito bom, Ele não despreza ninguém, porque o ovoide também é filho de Deus, foi um espírito criado por Ele, mas que Ele não aceita a condição de tratamento. E observamos que ali existem lavas, existem bactérias, existe condição viral complicadíssima, porque são espíritos que estão aqui na crosta terrestre, que estão dentro de cemitérios, que não querem sair, que se alimentam de pessoas viciadas. Para nós, não há dificuldades. Para eles, a dificuldade maior é da aceitação, da saída do local. E muitos se adaptaram a isso há mais de 30, 40 anos e encontram dificuldade de adaptação até na enfermaria espiritual. Quando vem para a enfermaria, muito tratamento, muita psicologia, e alguns dizem assim: eu estou com saudade daquele local, eu estou com vontade de voltar para lá, porque lá o alimento era melhor. Carne humana. Então veja a condição do espírito. Então a infectologia do mundo espiritual, com todos os seus esforços, busca acima de tudo socorrer todos os países que estão passando por crise viral. Ou você acha que o infectologista trabalha só? Você acha que o técnico trabalha só? Não. Se a terra pertence a Deus, nesse momento, o clamor dos encarnados através da sua prece, Deus manda as equipes de infectologistas, sim, para ajudar nos tratamentos, para induzir os cientistas a buscar a cura, a vacina. Quando o mundo material se acha perdido, o mundo espiritual faz ele reencontrar o caminho. E o reencontro do caminho é a salvação de muitos. E alguns talvez digam: mas Deus abandonou a terra? Jamais abandonou a terra. Nunca vai abandonar a terra. Porque qual é o pai que abandona o filho? De forma nenhuma. Mas o que nós queremos mostrar para vocês, que toda esta condição que vocês vivem, existe uma causa. Quais seriam as causas principais?
o aquecimento global seria uma das causas principais, porque em países que mais poluíam, as infecções foram mais graves, as mortes foram inúmeras. Em países que procurou, acima de tudo, a preservação da natureza, esses países tiveram, um desconto maior da justiça divina. Não que Deus matou mais num lugar e matou menos em outro, mas a natureza é quem estabelece as regras. E vocês estão submetidos a essas regras da natureza. Por isso que na natureza fluídica, nós sempre falamos para os desencarnados, olha, a natureza fluídica do mundo espiritual diz, você tem que melhorar para sair da Terra e ir para uma colônia. Se você permanecer na Terra, você sempre vai ficar doente. As energias, elas são perversas, as energias são angustiantes. Em colônia, não. Colônia é uma reserva de estudo, de preservação, de moralidade, que você vai melhorar seu espírito para o preparo reencarnatório. A Terra é um lugar de tormento. E esse lugar de tormento não vai fazer você engrandecer de nenhuma forma. Quando vemos as crianças infectadas, que vocês tratam também em berçários, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês, pela experiência que nós adquirimos com alguns cientistas, e eles dizem assim, doutor, a criança, ela não foi infectada dentro de um hospital, ela já nasceu infectada. A criança já nasceu com a predisposição à infecção. E muitos podem dizer, mas só existe criança infectada em um hospital público? Não, de forma nenhuma. Hospitais também, os melhores do mundo, têm criança infectada. Mas qual é o problema das infecções dessas crianças? Está relacionado à quantidade de lavas que adquiriram no perispírito e dentro do processo reencarnatório ele entrou aonde? Numa atmosfera contaminada chamada Terra. Todos vocês não entraram nessa atmosfera, no berçário, por que não pegaram infecção? Vocês não tinham excessos de infecções perispirituais, é diferente. Então, quem foi prematuro e teve infecção, ele está sujeito a um coronavírus? Está sim. Ele é um fator de risco. Ele é um fator de risco, ele esteve em berçário infectado. Porque não foi o berçário que transmitiu, ele já nasceu infectado. E os cientistas têm toda a razão quanto a isso. Quando observamos que na formação periférica, dentro do processo reencarnatório desses espíritos, é interessante, que observamos que existem algumas falhas perispirituais. E essas falhas perispirituais estão relacionadas à cirrose hepática, pela bebida, está relacionado à infecção no esôfago, pelo fumo, a contaminação pulmonar que ele tem, ou talvez vocês digam assim, mas meu amigo nunca bebeu, doutor Oscar, e meu amigo morreu de corona. Ele trouxe predisposição reencarnatória de vidas passadas. O seu pulmão perispiritual estava danificado. Na condição viral, esse pulmão não tem nenhuma imunidade. Foi por isso que seu amigo morreu. Então, o que nós pretendemos com essa palestra é mostrar para vocês que o pânico não atrai imunidade. Queremos dizer para vocês, meus queridos filhos, que o pânico diminui a imunidade, que o pânico tira o sono, que o pânico faz com que alguns espíritos dessa escala de infecções perispirituais se aproximem de você. E ao se aproximar, você vai sentir todos os sintomas virais, mas você não está com o vírus, mas sem dormir, você vai adquirir o vírus. Principalmente os médios, que já foi dito isso aqui por doutora Patrícia Lassana. Principalmente os médios. Médios, vamos ter calma. Médios, vamos ter fé. Médios, vamos sair da faixa negativa. Porque lidar com doença infecto-contagiosa, eu sempre digo àqueles companheiros que trabalham conosco, e a gente diz, olha, que bom se todo mundo aceitasse o nosso tratamento que a gente oferece, mas nem todos aceitam. Mas vamos fazer a nossa parte. Porque lidar com esses espíritos é você ter paciência com eles. É você ter amor a eles.
Porque alguns são seres rastejantes, que dizem até que são bactérias, e não são. São seres humanos. Outros tomam formas deformadíssimas. São seres humanos que nós pretendemos recuperar para o processo reencarnatório. O mundo espiritual é o paraíso dos bons, mas pode ser o tormento dos maus. Muita paz para todos. Dr. Oscar Smith. Vocês vão fazer perguntas? Vamos, doutor. Pois não? Nós temos 470 pessoas nos assistindo e 35 perguntas. Primeiro eu vou começar, doutor, por 2 comentários. Um é de Lúcia Cândido. Boa noite a todos. Doutor Oscar, minha interna gratidão a Deus, a dona Maria Cláudia Martins, pela oportunidade de fazer parte deste trabalho tão gratificante junto ao Senhor em prol do próximo. Muito obrigado. Vocês têm muito que dar. Vocês têm muito que oferecer. E nós estamos à disposição de vocês. Então, se vocês derem um passo, nós daremos 2. Mas se vocês ficarem inertes, eu não posso ficar. Eu tenho que caminhar. Eu agradeço muito a essas 2 médias que trabalhou comigo, o esforço delas, a dedicação delas, e eu estou aqui à disposição de vocês. Jaciara Neri, essas palestras estão ajudando muito a todos nós. Agradecemos muito a Deus pelos hospitais espirituais e a toda a assistência que são nos dada. Aí agora as perguntas, doutor. Edilene Lacerda. Boa noite, doutor Oscar. É uma alegria lhe ouvir. Doutor, gostaria que o senhor falasse sobre o setor de infectados no hospital espiritual. O setor de infectados nos hospitais espirituais, nem todos os médios têm acesso. Nós temos que ver se esse médio tem algum tipo de predisposição para infecções. Nós temos que ver se esse médio está bom para entrar nesse setor, porque é um setor que talvez a imagem não seja agradável, né? Não seja muito agradável, porque são espíritos ainda que estão na crosta terrestre, e alguns até com superbactéria na cabeça dele. A superbactéria está comendo ele vivo, mas é o estado psicológico dele, porque a superbactéria existiu no corpo físico dele, mas ele transmite para o campo mental, que isso vai ter reação no perispírito, e é muito complicado isso. Então, o setor, ele funciona com equipes especializadas. Essas equipes especializadas, pessoal, não vestem roupas como vocês. São espíritos que não adquirem infecção, porque são espíritos já de uma ordem melhor, que vão tratar desse assunto. Mas se o médium entrar nessas enfermarias, aí nós temos que equipá-lo. Ele não pode entrar nessas enfermarias sem equipamentos. Você pode me perguntar, mas por quê? Vou explicar a você. Vocês são muito materializados. E por ser materializado demais, você pode ter reações desagradáveis, como enjoo, mal-estar, dor de cabeça, diarreias, febres, tudo isso. Mas você não vai adquirir o vírus, nem as bactérias que estão ali dentro. Mas vocês podem trazer o sintoma. Por isso que as equipes especializadas, eles têm roupas, não é para desencarnado, mas é para o encarnado que vai trabalhar naquele setor. Tem uma outra pergunta, doutor, de dona Edilene. Ela diz, doutor Oscar, todas as pessoas que desencarnam de doenças infectocontagiosas, que são encaminhados para o setor de infectados, como é realizado esse tratamento e se depois eles são transferidos para outro setor? Olha, o setor de infectados, a gente sabe que é o setor de antibiótico terapia pela materialização dele, porque ele está num fluido muito materializado. Então, se você entrar nesse setor, vocês vão observar que eles têm febre. Mas como é que um espírito tem febre? Ele tem febre porque ele é materializado. Se ele não fosse, ele não teria febre nenhuma. Ele precisa de todos os cuidados, como se fosse uma pessoa viva que ali está. Após esse setor, ele passa para o setor, pós-infecção. Esse setor pós-infecção,
já é um trabalho de orientação de algumas psicólogas, psiquiatras, tudo, principalmente em casos de viciações, de cirrose hepáticas e outros vícios também que levou ele àquela condição. Depois do setor pós-infecção, eles vão para a enfermaria normal, enfermaria comum. Então ali eles já estão sendo preparados para ser transferidos para uma colônia espiritual, porque não vão ficar aqui por causa da condição fluídica do planeta. Erlan Pedro. Boa noite, doutor. Boa noite. Como podemos aumentar a imunidade das crianças menores de 2 anos nesse tempo de pandemia? Deixa eu explicar uma coisa a você. Os espíritos já nascem com a imunidade que ele vai precisar para suas expiações e provas. Eu quero que vocês entendam que o cuidado é necessário. Mas se esse espírito viveu numa região inferior, ele já nasceu sem imunidade. Por mais que você cerque ele de cuidados, nós sabemos que até mesmo a micose na pele, ela vai se alastrar. Porque chamamos isso de predisposição a infecções. E esse espírito já traz isso. Alguns não trazem essa predisposição, porque não viveram em regiões inferiores. Por isso eu quero dizer a vocês que acalma o coração de vocês. Porque as pessoas que estão acometidas por coronavírus, por superbactérias, ou mesmo por sífilis, né, são condições que já trouxeram. E essa condição, se não fosse esse vírus, seria outra coisa, seria uma tuberculose, seria uma pneumonia grave e levando essa pessoa à morte. O que vocês estão fazendo com vocês é que vocês estão torturando vocês mesmos. E a autotortura é uma punição de uma morte que não chegou, mas que vocês estão se matando. E vamos ter fé em Deus, ninguém pode se matar sem a morte vir. E vocês estão se matando antes da morte chegar. E vocês estão tirando a esperança de vocês mesmos. E vocês estão indo para casa achando que vai infectar filho, marido, tudo. Mas vocês já estão infectados pelo pessimismo, pela falta de esperança. Isso não é justo com vocês mesmos, entendeu? Mary Santos. Boa noite, doutor Oscar. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse pico do caso de coronavírus, que sobe e desce e sem previsão de fim. Deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil, como foi dito por alguns cientistas que estudamos com ele, o Brasil tem um espaço viral muito complexo. E esse espaço viral, sabemos que são de vírus muito mais perigosos do que o coronavírus. E que vocês têm que estar atentos para eles. Damos foco a uma doença, mas esquecemos que tem muita gente sendo machucada pela doença. Que tem muita gente com preconceito com um profissional de saúde. Estamos preocupados em buscar nossa imunidade, mas estamos esquecendo da imunidade humana do outro. Nós não estamos tratando essa imunidade humana, de respeitar o que está doente, de respeitar o profissional de saúde. Então, eu quero que vocês entendam, quando se coloca uma questão de pico viral, estudado por muitos cientistas, vocês tiveram um carnaval, e foi um ato de irresponsabilidade de todos, que vocês aceitou essa condição. Nós tínhamos a condição de medir o pico viral a partir do dia 15 de março. O pico viral não aconteceu. Se não aconteceu no dia 15 de março, então isso significa que, para nós, todo o risco é passageiro. E tudo aquilo que se coloca em pico viral para nós é inexistente, não existe. Porque o drama da doença e o medo, diagnósticos antecipados, diagnósticos errados, olha, ninguém pode examinar alguém e dar um resultado que não existe porque você está com medo ou inseguro. A medicina espiritual, ela nos mostra claramente tudo aquilo que nós podemos fazer em termos de epidemia viral. Mas eu quero que vocês entendam que o medo de muitos profissionais de saúde está colocando o paciente distante e o diagnóstico completamente inexistente.
Será que você ficaria feliz em ver sua mãe morrendo de uma doença X? Está lá no seu atestado coronavírus, sendo discriminado por toda a sociedade? Ninguém ficaria feliz. Os médicos, abrace a sua missão com coragem, porque o medo traz diagnósticos erradíssimos. E é através do medo que estamos vendo essa escala subindo e, ao mesmo tempo, essa escala descendo. Quando todos os médicos perderem o medo, vocês vão ver que essa escala ela vai se tornar zero. Porque ele vai ter paciência de examinar, ele já vai conhecendo a doença. Mas os que têm medo de morrer, os que têm medo de ser contaminado, ele já olha o paciente distante, já atesta a doença e já manda internar ou manda para casa. Isso não é humano. Nós não estamos vivendo uma guerra de desumanidade. Nós estamos vivendo uma guerra contra um vírus. E temos que respeitar o paciente. Cássia Oliveira. Doutor Oscar, minha filha de 4 anos, paciente do Hospital Maria Cláudia Martins, ela teve pneumonia muito séria, ficou 30 dias na UTI, teve necrose no pulmão direito há 7 meses atrás. Como eu devo agir com a saúde dela nesse momento? Olha, deixa eu dar uma explicação. Ela teve uma pneumonia com necrose, foi isso? Necrose pulmonar. Então, nós temos que observar que os portadores de pneumonia, tiveram tuberculose, observa a temperatura lá do seu ar-condicionado, se você usar. Então, cada vez que o ar é úmido e frio, mais risco você tem da doença retornar. Então, se você usa o ventilador, presta atenção, observa como está sendo usado esse material, se está direcionado ao rosto da criança. Porque se estiver direcionado ao rosto, aquela criança ela está absorvendo todo tipo de bactérias e vírus durante a noite inteira. Então, são cuidados necessários. Então, evite também dar crustáceo a essa criança, ela passou por uma necrose. E muitas pessoas querem dar camarão, caranguejo, a quem já teve infecção. Isso é muito grave. Porque pode haver um retrocesso e a doença voltar, porque você tem uma imunidade variável. Imunidade variável na questão pulmonar tem relação com vícios de vidas passadas. Então, todo cuidado é necessário, tá certo? Edinaldo José. Doutor Oscar, como ficaria no próximo ano com outros vírus que poderão vir? Vamos ficar novamente reféns em casa até todos serem contaminados? A sociedade mundial, ela vai entrar na acomodação viral. Vai ser necessário. E vocês podem dizer, por que, doutor, acomodação viral? Eu vou explicar a vocês estudos científicos aqui. Porque se todo ano circular um vírus diferente, essas pessoas, elas vão ficar aprisionadas e vão enlouquecer. Vão se tornar mais agressivas. Então, a sociedade mundial, ela vai proteger os mais frágeis, mas vai colocar na linha de frente os mais resistentes. Para que esses mais resistentes segurem o alimento daquele que precisa, o leite da criança que tem que chegar em casa. Condições virais, vocês vão ver que coronavírus vai estar na água, vai estar na cerveja de quem bebe, vai estar na cachaça de quem toma. Isso é uma condição que você não tem controle. Só a natureza pode ter controle sobre uma condição viral. E nas pesquisas já aparece coronavírus em água de rios. Aí me explique, vocês não tinham coronavírus. Alguns tipos de animais desenvolveram o coronavírus através de séculos e séculos e séculos. Então o vírus é de natureza dele, mas o ser humano não tinha. O que a natureza está dizendo a vocês? Eu quero adaptar vocês para as próximas gerações. E esse é o momento. E talvez vocês não estejam entendendo esse recado. As adaptações e resistência daqueles que vão ficar no planeta Terra vai formar uma geração imune a qualquer tipo de vírus. Isso é a lei da natureza que poucas pessoas estão compreendendo. Então, condição viral, principalmente de coronavírus, o mundo inteiro tem animais. E esses animais podem também liberar a mutação genética do corona.
E eu pergunto a vocês, como vocês vão se esconder? Águas e alimento, quando forem contaminados, como vocês vão se esconder? A natureza quer provar quem é o mais forte diante de uma situação dessa. E o mais forte vai resistir. O mais fraco é a escolha da natureza, você vai ter que partir. Oi, Marques. Boa noite. Boa Doutor noite. Oscar, esse período de epidemia viral vai perdurar até 2050? Olha, quando a gente fala de epidemia viral, não quer dizer que o coronavírus vá até 2050. Mas isso já foi falado aqui por doutora Ellen, que é uma das nossas cientistas orientadoras, que as geleiras de vocês estão se derretendo. E a situação ela é tão complexa, porque não é liberação de vírus, é liberação de bactérias, que estava há milhões de anos sendo conservada naquele local. E na medida que essas bactérias elas não encontrarem a mesma temperatura, ela vai se alastrar pelas águas do oceano, se adaptando à água salgada, à água doce. Isso é uma condição que vocês vão ter que se preparar para isso. Só que nos estudos psicológicos, a doutora Patrícia Bacelar, ela diz o seguinte: doutor, a fragilidade no primeiro vírus foi devastadora. Se viu o segundo, eles não suportam o estado psicológico. Doutora Patrícia tem razão. Porque você não pode viver em função do vírus. Você tem que ser feliz. Você tem que amar a sua família. Você tem que levar a sua vida normal. E as pessoas se tornaram escrava viral. Eu nunca vi esse tipo de escravidão. Mas se tornaram escrava viral. Elas tornou-se tão epidêmica pela notícia que elas querem buscar notícia em todo canto do vírus. Até parece que a contaminação foi psicológica viral e não pulmonar. Deixa de ser escravo viral. Vamos viver a vida de vocês. Vamos prestar atenção nas coisas, nas pessoas que estão perto de vocês. Vocês estão se matando, vocês estão se destruindo. E o vírus não vai se destruir. Ele vai continuar. Ele pode se multiplicar, a natureza pode deter, ele pode sofrer mutação genética. E você vai fazer o quê? É lei da natureza. Geovanilde Limeira. Boa noite, doutor Oscar. Boa noite. Quando poderemos ter mais tranquilidade com relação à vacina para combater o coronavírus? Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa a você. Existem 3 tipos de mutação e 4. 3 tipos de mutação tem vacina. Se eu não me engano, para o 4º tipo não tem vacina. E se vier o 5º? O problema não está na condição viral, falamos no início da palestra, está na chuva negra. A imunidade mundial, ela decaiu praticamente 70%. Então, outros vírus podem aparecer sem ser o corona? Pode, e a ciência, ela vai ter que estudar muito e vai ter que procurar muitas alternativas. Mas a única alternativa que o ser humano tem, ele se adaptar à condição de mudança climática. E vocês destruíram tanto a natureza, e agora vocês não estão conseguindo se adaptar àquilo que ela quer. É uma resposta. Agora ela está dizendo: olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quem manda sou eu e vocês obedecem. E vocês estão achando que manda ainda. Até quando? Não manda. Porque é uma lei da natureza. Olha, os animais têm coronavírus, alguns tipos de animais. Vocês já viram animais cair mortos ou com febre? Porque a natureza respeita a criação e a criação respeita a natureza. Vocês quiseram ser seres racionais, destrutivos. E a natureza não aceitou isso. E os seres racionais, irracionais, se alimentam daquilo que é necessário. E vocês destruíram tudo. O que a natureza está dizendo? A minha espécie eu preservo, mas os que estão destruindo terão que sair. Ailma Silva. Boa noite, doutor Oscar. Como posso ajudar o meu irmão que está tendo crises de pânico devido à pandemia? Deixa eu dizer uma coisa a você. A fé, ela é necessária. A fé é fundamental. Se vocês têm fé,
Entenda que você só vai na hora certa, no momento certo, no dia certo, no dia que Deus chamar. Quantos escaparam do coronavírus e estão vivendo com as suas famílias? A estatística mostra aí que são mais de 270 mil pessoas. Por quê? Deus não chamou. Mas criatura humana, quando Deus lhe chama, tu escorrega numa casca de banana, cai e vem para cá. Porque você tinha que vir. O que eu estou dizendo a vocês, os médicos que passaram aqui falou, vocês estão se matando, não é o vírus que está matando vocês. Aí esse rapaz pega o Evangelho, pega a Bíblia, mostre para ele, passe toda a fé possível, evite informações negativas para vocês sobreviver. Mércia Lima. Boa noite, doutor Oscar. Boa noite. Esses profissionais da saúde que estão desencarnando por Covid-19 já estavam na programação reencarnatória? Não é a questão da programação reencarnatória, é a predisposição à infecção. Ora, se você é um médico, fuma, bebe e tem cansaço respiratório, você é muito mais culpado do que o zelador. E muitos não esperavam por isso. De repente você foi surpreendido numa situação como essa. E quando você foi surpreendido, o seu organismo não estava preparado para as reações virais. O seu estado emocional também levou à condição de contaminação. Os espíritos que vão reencarnar, ele tem predisposição a várias infecções, não é só a vírus. Tem uns que têm infecção urinária e nunca fica bom. Tem mulheres que têm infecções vaginais, morre e não fica boa. Mas isso são trazidos de vidas passadas. Então, as medicações adequadas resolvem, às vezes não resolve. É a prova que o espírito tem que passar. Quem quer ter uma boa saúde, preserve seu perispírito. De que forma? Não fume, não beba, não se prostitui. Que você vai nascer um espírito com saúde a 100%. Mary Cris. Boa noite, doutor Oscar. Boa noite. O mais complicado é que as informações sobre quando será o pico da pandemia são descontroladas. Afinal, o que devemos saber sobre o ciclo de vida desse vírus? Olha, uma vez que um vírus se instala, ele nunca deixa de existir. Vocês poderão até deixar de existir, porque vocês poderão desencarnar, voltar de novo, vai encontrar com ele. Mas ele nunca vai deixar de existir. A lepra deixou de existir, que vocês chamam o nome técnico de hanseníase? Não. Ela está aí, não é isso? Outras condições virais estão aí desde a época de Jesus. Deixou de existir? Não. Muitos de vocês reencarnaram e voltaram e nunca pegou lepra, porque não tinha predisposição. Mas os espíritos que adquiriram a hanseníase, a gente sabe que as complexidades maiores estavam no ato de higiene. Eram moradores de rua em vidas passadas. Não tinha higiene nenhuma. Aí vem a condições bacterianas graves, porque não tomava banho, perispírito periférico debilitadíssimo, com vários tipos de lavas, então retornaram nessa condição. Eu vejo que vocês estão preocupados com aquilo que vocês não veem. Se preocupem com vocês, que vocês estão vendo, estão tocando em vocês. Amem vocês. E vocês não estão se amando, vocês estão amando o que estão destruindo a humanidade, um vírus. Vocês estão dando foco a ele. Vocês estão atraindo pelo pensamento a incapacidade de reação. Não faça isso com vocês. Enxergue seu pai, sua mãe, seu filho e diga: eu tenho que viver porque eles dependem de mim. Eu não posso achar que aquilo que eu não vejo pode destruir meus sonhos, minha família e minha vida. Se nada me tocou ainda, eu tenho um poder de reação positiva. Vance Cleide Silva e Sandra Mello fizeram perguntas parecidas. Doutor Oscar, estamos sendo atendidos pelos médicos e enfermeiros do mundo espiritual nessa pandemia? Deus jamais abandonou vocês. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na gripe espanhola, na peste negra, a justiça divina não abandona a terra. A terra é um presídio, mas o dono
é Deus. Ele não vai deixar aqueles que estão respondendo às suas expiações e provas sofrer além daquilo que foi determinado no projeto reencarnatório. Ele não vai fazer isso com vocês. Então tenham calma, fortaleça a fé de vocês em Deus. Tenham perseverança, vocês vão vencer essa dificuldade. Ricardo Dantas. Boa noite, Dr. Oscar. Boa noite. Quais são as principais doenças no mundo espiritual? E as doenças mais comuns? São as morais. São as principais doenças, são as morais que levam às viragens no mundo espiritual, na cabeça dos espíritos. É a falta de amor daqueles que não foram amados e não amou também. São as piores doenças que existem, porque não existe medicação para aquele que não amou. Não existe antibiótico para aquele que não amou. Se existir, será muito bom. Eu colocaria 20 ml de amor e aplicaria naquele paciente. E ele passaria a amar a partir daquele momento. Mas não existe essa medicação. Essa medicação é trabalho de milênios, dentro de vocês mesmos. E esse trabalho é árduo. Às vezes você não perdoa. Às vezes você tem preferência em quem você ama e quem você persegue. Então essa medicação não existe. A medicação está em você mesmo. Erlan Pedro. Doutor, as pessoas que têm depressão nesse tempo estão mais propícias a pensamentos negativos. Como podemos ajudá-los? As pessoas que têm depressão sempre teve risco, não é agora. Sempre teve risco pela queda imunológica. O que você pode fazer, não fale em coronavírus perto dessa pessoa. Porque ela já vem com desgaste psicológico tão intenso. E às vezes aquela pessoa tenta ajudar de uma forma totalmente equivocada e chega e diz assim: olha, você não vai morrer de corona. E a pessoa termina entrando em mais depressão. Porque a informação da doença da moda vai tornar ele pior do que ele é. Bruna Miller e Cláudia Cruz fizeram perguntas parecidas. Depois dessa crise, a população vai estar mais preparada socialmente e psicologicamente para a próxima crise? Ou o estado psicológico delas tende a piorar? Eu quero que vocês entendam que o mundo de expiação e prova está de passagem. O que foi que Jesus disse? Aí haverá prantos e ranger de dentes. Os que estão enquadrados para a semi-regeneração, esses trabalhou reencarnações, trabalhou a vida inteira. Mas aqueles que nada fizeram, infelizmente ele está dentro da dimensão de mundo de expiação e prova. E eles não vão ficar. Tornar uma sociedade melhor, onde Deus esperou 2020 anos, como a gente vai transformar isso dentro de 1 ano? Ou dentro de 5 anos? Se vocês tiveram 2020 anos. Eu acredito que a melhora seja de 0,5%. Olha só. E eu não sou pessimista, mas a melhora é de 0,5%. Na segunda condição viral bacteriana que virá, sabemos disso, é a transição planetária, sim. Vocês devem estar preparados mais o emocional para sustentar o imunológico. E muitos de vocês não estão psicologicamente preparados para uma segunda reação. Mas vai ter uma segunda reação. Tarciana Paixão. Doutor, como podemos saber se a nossa imunidade está boa? Mesmo mantendo um equilíbrio, um dia que nos baixarmos a nossa vibração, podemos ser contaminadas? Seja fiscal de você mesmo. Orai e vigiai, para não cair em tentação. Então, quem tem paciência não perde. Quem tem uma condição emocional não se desespera. Se sustenta. Porque, olha, antes de o comandante de um navio falar que ele vai afundar, não pule. Talvez ele salve o navio. E vocês estão pulando antes do navio afundar. O grande problema de vocês é esse. Vocês não querem morrer porque o navio vai afundar, mas vocês podem ser comidos pelo peixe ou morrer afogados. São vocês que estão dentro de casa. Não é verdade?
O isolamento social é necessário, mas entenda, o navio não afundou, mas você vai ter que vir agora para dentro do ciclo viral, não é isso? Então o navio não afundou, mas você se jogou ao mar, não sabia nadar. Ou você morreu afogado ou o tubarão te comeu. Então por isso que esse estado psicológico é esperar e ver o que vai acontecer e resistir a todas as provas que Deus colocar em sua vida, nesse momento tão difícil. E confiar no comandante do navio, que é Deus, que ele vai dizer assim: olha, não te joga ao mar agora, ainda tem uma solução. Fátima Caetano e Maria Aguiar fizeram perguntas parecidas. Os médicos materiais estão dizendo que o vírus está cada vez mais se modificando. Isso é verdade? Olha, as modificações virais em países tropicais ou não, ele vai se modificar, claro que vai se modificar. Porque vocês têm um sistema imunológico diferente. Cada contaminado que ele espirra pode sofrer uma modificação genética que entrou no corpo daquela pessoa. Mas a gente tem que entender também que as pessoas que adquiriram o coronavírus e elas resistirem e não apresentaram sintoma, elas também vão criar uma defesa para outras pessoas. Deixa eu dar um exemplo claro a vocês aqui, para a gente entender melhor. Na parte veterinária, a gente observa um comportamento dos felinos. Quando um está doente, o outro vem e dorme junto com ele para absorver aquelas energias. E para tentar, de qualquer forma, sanar aquela infecção. Por outro lado, o outro vai, aquele felino vai e lambe ele todinho, né? Então, algumas pessoas dizem que ele está distribuindo ali um tipo de antibiótico para salvar a sua espécie. E vocês estão fazendo o que para salvar de vocês? Eu não estou falando em vacina, eu não estou falando em medicação, não estou falando em cuidado. Eu estou falando em sentimento, em dar forças, em erguer aquela pessoa. Não estão fazendo absolutamente nada um para o outro. Então, siga o exemplo dos felinos. Quando ele vê um doente, ele não abandona, ele se aproxima. E ali ele fica até o fim. Quando ele vê que ele não conseguiu, mas ele tentou. E vocês nem tentando estão. Vocês levantaram a bandeira para salvar a família de vocês. Mas vocês não vão na casa do vizinho para não ser contaminado. E vocês não sabem se ele está passando fome ou sede. Será que o vírus tornou vocês mais egoístas, mais mesquinhos? Façam reflexão sobre isso. Solange Macedo e José Piquet fizeram perguntas parecidas. Dr. Oscar, o Nordeste está entrando num período de clima mais frio. Como fica a forma de desenvolvimento do vírus? Com essa temperatura, a tendência é acelerar ou o vírus perderia a força? Eu queria perguntas que vocês se preocupassem com o ser humano. Perguntas de algo que vocês não veem nem podem tocar. Eu acredito que nós temos que jogar o nosso sentimento. As temperaturas frias, ou variações de temperaturas na região Nordeste, eu quero que vocês entendam uma coisa. O pior já passou. Não vai existir o pior já passou. Porque vocês tiveram a entrada do vírus onde o clima estava em 40 graus no mês de fevereiro. Essa modificação e mutação genética aconteceu dentro dessa temperatura. Está se aproximando o inverno. Se essa modificação acontecer, esse vírus ele não ganha mais intensidade, porque a primeira modificação genética dele foi acima de 40 graus. A segunda, vindo para um ambiente aberto, não estou falando de ambiente fechado, mas um ambiente aberto, onde não vai permanecer uma temperatura de 17 graus na região Nordeste. Mas a região Nordeste tem uma variação de temperatura no inverno, tanto faz estar em 20 graus, como daqui a pouco vir um sol quente, subir para 30. Não se preocupe com isso. Se preocupe com você. Se preocupe com o próximo. Porque condição viral está sob o controle de Deus. Não é sob o controle humano.
Joselma, Bernardina Guimarães e Jailson Carlos fizeram perguntas parecidas. Boa noite, doutor Oscar. Boa noite. As pessoas que já foram infectadas podem ter novamente a Covid-19? Alguns estão sendo reinfectados na China. Poderia ser mais grave? Não vamos tirar a China, que é um organismo já infectado. Mas pode dizer assim, mas doutor, que organismo infectado é esse? Pelo tipo de alimentação. Então, o tipo de alimentação vai influenciar sim, porque a imunidade do povo chinês, ela é muito complicada. Vamos dizer que esse sistema imunológico, ele trabalhe a 100%, combatendo a alimentação à base de ratos, à base de carne de cachorro, à base de cobra. Então, por isso que alguns que contraíram o coronavírus, eles voltaram a ter a doença, porque o sistema imunológico dele é diferente de vocês. Mas um brasileiro que tem uma variação de alimentação, pegar o corona e ter retorno, pode ser um caso raríssimo. Mas no caso da China é muito diferente. Então, o sistema imunológico da China não é o de vocês, que passa por uma condição viral e ele entra em repouso, esperando uma próxima condição de combate. Mas o deles não. É 24 horas por dia, combatendo o tipo de alimentação que eles gerem. Então, claro que na China, eles pegaram a doença de volta. Mas não é o caso de vocês. Eu queria que os médicos infectologistas me ouvissem agora e não tirasse essa base de pesquisa da China. Mas vamos tirar a base de pesquisa dos próprios organismos do povo brasileiro, que são organismos que se alimentou de muito leite, se alimentou de muitas verduras, proteínas. Então, vamos ver que é uma coisa muito diferente da outra. Vocês, às vezes, pegam uma gripe e depois de um ano pegam outra gripe. Mas aquela gripe que você pegou, você adquiriu imunidade. Então, eu vejo que para o brasileiro que pegou o coronavírus, será muito raro ele pegar de novo. A questão alimentar. Celi Barroso, boa noite. Os cachorros estão adoecendo. Eles pegam o vírus também? Olha, o cachorro, ele já tem o coronavírus, certo? E então, quem é veterinário sabe muito bem disso. O gato também tem o coronavírus. Vocês preocupados com o coronavírus, vocês abraçam o gatinho, ele tem o coronavírus, não é? Vocês chamam o totó e o totó tem coronavírus. Então, você está vendo o totó e pergunta a qualquer veterinário que ele tem coronavírus, mas ele não desenvolve a doença. Aí que está a grande questão. O que aconteceu na China, mais uma vez voltando para lá, é que alguns animais ele pegou do ser humano, mas ele já tem isso em estado latente, mas ele pegou uma modificação genética, então vindo do ser humano para eles. Esses animais se trataram e melhorou. Agora não vão às caças bruxas, querer matar cachorro, querer matar gato. A galinha que você come tem coronavírus, e vocês vão deixar de comer galinha? Vocês estão comendo corona todo dia e estão com medo dele? E como é que fica? Então, eu acho que, como a doutora Cristina está aqui ao meu lado, nós precisamos de mais ciência e pouca imaginação. E quando a gente tem mais ciência e pouca imaginação, a gente se esclarece mais. Porque o grande problema de vocês é que vocês nunca ouviram falar nessa palavra coronavírus. Mas o mundo veterinário sabe muito bem disso. Então, e agora? Vão expulsar o gatinho de casa? Vai jogar o cachorro na rua? Então, você não consegue se livrar de uma condição viral maltratando seres racionais. Você não consegue. Se a natureza colocou corona nos animais para que eles fossem resistentes, agora está escolhendo vocês. Para tudo existe um propósito para a raça humana. A natureza não estabeleceu uma lei sem que houvesse lá na frente um resultado positivo para vocês. Espero que eu estou dizendo, isso tem um resultado positivo. Sumani Rezende.
Doutor Oscar, minha filha esteve internada no Hospital Material com coqueluche e, na ocasião, os enfermeiros mantinham a temperatura do ambiente gelada, alegando que protegeria da propagação da infecção. Isso procede? Olha, não prossegue. Veja só, vamos ter cautela que nós vamos falar, certo? Então, veja só, o que acontece com vocês no inverno quando cai a temperatura, principalmente no Nordeste? Vocês têm coriza. Então, essa coriza indica que a quantidade de ar úmido que vocês estão respirando é muito grande. E quem tem problema de sinusite, às vezes tem complicações. Então, se eu tenho uma temperatura estável no verão, por exemplo, você respira um ar que ele tem um determinado equilíbrio da quantidade de umidade de ar, de água que existe nele. Então, certamente, no verão, é muito raro você ter uma gripe de verão. Você tem mais uma gripe de inverno por causa justamente da temperatura. Então, nós temos que refletir que os problemas respiratórios é diferente de uma infecção aberta. Não é isso? Uma infecção aberta, você pode colocar o ar-condicionado do jeito que você quiser. É uma infecção aberta. Mas uma infecção respiratória, a contração do frio vai prejudicar a respiração do paciente. Não vai melhorar a situação do paciente. E penso que vai melhorar. Não vai melhorar. Então, isso são pesquisas da doutora Eli. Eu tenho que respeitar a pesquisa dela e eu tenho que estar de acordo com a pesquisa dela. Socorro Franco. Boa noite, doutor Oscar. Boa noite. Uma pessoa infectada, tratada e curada tem possibilidade de contaminar o seu parceiro? Não, vamos esquecer, não tem possibilidade nenhuma. O sistema imunológico dessa pessoa, ela entrou em repouso. Como a gente acalma também o pessoal da saúde que é casado, vamos ter calma, entendeu? Então, a gente sabe que o profissional de saúde ele tem uma imunidade muito boa. Ele já trabalha com bactéria, com vírus, com fungos. Mas o problema é a cabeça de quem está tratando do coronavírus dentro de hospitais. Então, essas pessoas precisariam de psicólogas antes de entrar no plantão, para que elas orientassem o grupo, para que formassem nessas pessoas um posicionamento de ter cuidado com si, ao mesmo tempo ter cuidado com os outros, mas sem provocar nenhum pânico. Então, será que essas pessoas que têm corona serão discriminadas e vão ver o corona como um HIV positivo pelo resto da vida? Ora, coronavírus pós-curado não é transmitido numa relação sexual. Será que vão pensar desse modo também e muitos casamentos irão se acabar? Calma, o vírus é novo, os cuidados já existem. Agora é preciso que a gente tenha paciência um com o outro e não venha tirar as nossas conclusões desprezando o próximo. Temos mais duas perguntas, doutor, para encerrar. Jovelina Lima. Doutor Oscar, boa noite. Boa noite. Na visão de infectologia, como fica o solo e os locais de cova feita para pacientes de coronavírus? Ela está colocando temperatura do sol e temperatura do solo. Não é isso? Perguntando se esse solo ficaria infectado. O solo? O solo. Não, porque, olha, vê só, todo paciente que morre de infecção ou superbactéria ou coronavírus, a gente sabe que esse corpo ele vai totalmente isolado, certo? Então, esse estado de decomposição vai existir, mas isso não vai ser liberado no solo. Então, o tipo de material que é utilizado é impermeável, não entra água, essa coisa toda. Então, por isso que não tenha preocupação com isso de nenhuma forma. Então, a gente observa que nas questões bacterianas é mais complicado, né? Porque nas questões bacterianas, se um paciente morreu de uma superbactéria e o enterro dele é inadequado num solo muito próximo aos lençóis d'água, pode contaminar. Mas no caso de vírus, não. O isolamento é total, não tem nenhum perigo não, viu? Última pergunta, doutor Bárbara Miller. Doutor Oscar, as crianças que estão nascendo terão mais resistências aos vírus e às bactérias? Sim, vocês têm organismos novos, fluidos vitais ativos, que vai adentrar numa chuva negra complicadíssima, vai ter variações de saúde, mas eles vão se estabelecer com fé em Deus. Muita paz para todos, muita luz, e que Maria Santíssima ilumine a todos vocês, agradecendo a todos do hospital que nós estamos
trabalhando, Amor Progresso, a sua presidente, seu vice-presidente, a dona Edilene também, a dona Lúcia Cândido, a todos os médios que trabalham conosco. Eu desejo a vocês muita paz, muita luz, e foi o que eu tive a oferecer a vocês. O que eu tive a oferecer a vocês é o pouco que eu posso dar e é o muito que Deus pode me oferecer. Muita paz para todos. Senhor Jesus, que Tua luz, Senhor, ilumine a todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, e que todos nós venhamos caminhar nessa jornada de luz. Em Teu nome, ó Pai, damos por encerrado o nosso estudo e a nossa palestra. Muita paz para todos. Dr. Oscar Smith.